Já está gravando, Valdenir. Boa noite aí, pessoal, mais uma vez a todos. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma audiência pública do Rio do Sul Prev, cumprindo aí as nossas obrigações institucionais. De antemão, já agradecer a Núria, por disponibilizar mais uma vez o aplicativo para a gente poder gravar a audiência pública e disponibilizar depois no nosso site. Agradecer o Guilherme Walter também por participar e apresentar para a gente agora, ele que vai fazer a parte inicial do resultado atuarial. Agradecer a todos que se disponibilizaram a tirar um tempinho e participar com a gente da audiência pública. E nessa noite fria, vamos ser breves, né? Se o Guilherme quiser já iniciando, então, com a parte do resultado atuarial 2022. Guilherme, é contigo. Ok, então, obrigado, Valdenir. Uma boa noite a todos, né, que estão, pelo menos ao vivo, aí nos acompanhando, né, os demais que vão nos escutar posteriormente também, as saudações. Saúdo também a Núria, aí, que a gente já vem acompanhando, a companheira de estrada aí também e de vídeos agora, né. Então, é uma satisfação a gente estar presente aqui, né, podendo participar aí dessa... Acho que é a segunda audiência pública, né, Valdenir, que é feita, né? É a segunda, sim. Então, é a segunda, né? Então, já estamos aí na segunda participação também. Eu sempre gosto de recordar que esse é um momento que a gente tem uma oportunidade de justamente trazer um pouco desse nosso trabalho, né? Explicar um pouco, principalmente para o servidor, que o grande objetivo dessas audiências públicas é trazer a transparência, né? Trazer aquelas informações que, por vezes, para a gente que está no dia a dia, são muito básicas, mas que precisam ser externadas, né? Precisam ser levadas adiante para aquele que é o objetivo, né, da existência do RPPS, né? Do Rio do Sul Prev, no caso, né? Então, o grande objetivo de hoje é justamente conversarmos a respeito do trabalho que a Lumens Atuarial é contratada para fazer, que é, né, a avaliação atuarial de encerramento do exercício. Tá? Então, eu sempre gosto de iniciar essa minha fala aqui, recordando alguns pontos, de forma muito breve também, né, a respeito dos objetivos desse trabalho, e recordando também de que se trata de um trabalho que é obrigatório. Então, o fato de existir um RPPS prescinde, né, que se faça, por exemplo, dentre tantas obrigações, que se faça uma avaliação atuarial todos os anos. Então, é um trabalho obrigatório, precisa ser feito. E quando, né, é contratado esse serviço, o que se quer saber? Quais são os principais objetivos, né, desta avaliação atuarial? E eu sempre tenho resumido, né, esses objetivos em dois. Quais são? O primeiro deles é determinar o que a gente chama de passivo atuarial e o segundo, determinar o plano de custeio. O que seriam, né, esses dois grandes pontos? Primeiro, passivo atuarial, a gente vai estar falando de um valor que é calculado, né, por um profissional atuário e que vai representar o tamanho do compromisso desse plano de benefícios que o RPPS, que o Rio do Sul Prev administra. E quando a gente fala de compromisso, a gente está falando de pagamento de benefícios. Simplesmente isso. Hoje, o Rio do Sul Prev, o RPPS, ele só existe para pagar benefícios. A gente está falando de aposentadorias e de pensão por morte. Lá atrás, né, Valdenir, a gente tinha ainda os benefícios de auxílios, né? Auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-reclusão, mas hoje não. Hoje, né, para todos os RPPS, a gente tem uma restrição de aposentadorias e pensões. Mas, ok, entendido isso, né, a gente sabe que esses benefícios ou já estão sendo pagos ou serão pagos para os servidores efetivos que estão em atividade, para aqueles já aposentados e para os já pensionistas. Então, qual é o valor de recurso, né, que precisaria ter em caixa para honrar esse compromisso que está sendo prometido de acordo com a norma do RPPS? É isso que a gente chama de passivo atuarial. Tá? E o segundo ponto, que é o plano de custeio, como eu comentei antes, vai ser o conjunto das alíquotas, né, que são cobradas de quem participa desse plano. E quem participa desse plano, basicamente, né, a gente está falando do servidor, do aposentado, do pensionista e do ente público. Né? Então, a gente está falando do orçamento público, tá? O ente patrocinador, o município. Então, em resumo, a cada avaliação atuarial, a gente vai recalcular
a quantidade de recursos, né, que se faria necessária para honrar essa promessa, esse compromisso, e vai revisar o conjunto das alíquotas para verificar se elas são ou não, né, suficientes, se elas precisam de modificação ou se elas podem ser mantidas. E aí, antes da gente entrar aqui na questão dos números, a gente precisa recordar de um movimento que ocorreu ao final do ano, né, aí em 2022, que foi o movimento da reforma da Previdência, né, aí do Rio do Suprev. E quando a gente fala, né, de reforma da Previdência, a gente necessariamente está falando do quê? A gente está falando de alterações das regras de benefícios, de alteração da cobrança, né, no caso, sobre aposentados, sobre benefícios de aposentadoria e de pensão por morte. A gente está falando de maior restrição ao acesso ao benefício. Então, quer dizer o quê? Que com a reforma da Previdência, servidores vão se aposentar um pouquinho ou mais, né, depois do que aquilo que esperavam se aposentar. Na prática, a gente está falando de o quê? De que as pessoas vão contribuir por mais tempo para o RPPS. E contribuindo mais tempo, vão receber menos tempo de benefício. Então, isso gera, né, um efeito que a gente chama um efeito atuarial positivo. E é isso que a gente vai verificar aqui nos números. Tá? Então, eu vou puxar na tela a apresentação aqui. Avisem, por gentileza, se apareceu. Deu certo, Ok? Guilherme. Deu certo, né? Tá. Então, como eu falei antes, né, a gente vai estar falando aqui da avaliação atuarial 2023 relativa ao encerramento de 2022. E os números de resultados que a gente vai analisar vão ser muito diferentes daqueles resultados que vimos, né, na avaliação atuarial passada, justamente por causa da aprovação da reforma da Previdência. Então, eu sempre trago essa tela aqui para ilustrar, né, as quantidades e até mais a título de curiosidade, para ilustrar aquele conceito que eu trouxe inicialmente, né, do compromisso, de quem que nós estamos falando. Né? Então, esse aqui é o conjunto dos segurados ativos, dos aposentados, dos pensionistas. Para todo este grupo, nós precisamos, né, um dia cumprir com o pagamento de uma promessa, né, de benefício de aposentadoria, de pensão por morte. Né? E aí, para cada uma dessas praticamente 2.000 vidas aqui, nós estamos prometendo um pagamento de um benefício que vai durar 10, 20, 30, até 40 anos ou mais. Então, é isso que está por detrás do que a gente chama de passivo atuarial. Entrando aqui nessa tela, né, que é mais um panorama bastante amplo aí do RPPS, o que a gente vê? As alíquotas que estão sendo praticadas, um primeiro movimento aqui que a gente percebe, né, mudança, na verdade, que foi a majoração da alíquota normal patronal para o patamar de 26%, então isso também decorreu, né, da reforma da Previdência. Os 14% que são cobrados do segurado ativo, do aposentado e pensionista, porém, aqui também mudança, né, decorrente da reforma da Previdência, a partir de R$ 3.030. Então, antes nós cobrávamos apenas sobre o que excedia o benefício do teto do INSS, agora qualquer benefício que excede R$ 3.030 a valores, né, de 2022, já entra pagando os 14%. Essa arrecadação aqui no ano passado gerava algo em torno de 2.830.000 no mês, contra uma folha de 1.930.000. Além disso, existia um aporte, existia receita de compensação previdenciária vinda do INSS e mais uma receita dos parcelamentos, que são contribuições que não foram pagas nos anos anteriores e que estão pactuadas, né, entre o município e o RPPS. Somando tudo isso, o Rio do Sul Prev arrecadava, no ano passado, algo em torno de 3.420.000 por mês. Contra uma folha de 1.900.000, a gente percebe que é um RPPS que ainda capitaliza, né? É um RPPS que ainda tem sobra de recursos todos os meses, o que é extremamente positivo. Isso também, de certo modo, se deve, né, a essa taxa de dependência, que a gente tem um pouco mais de 3 servidores em atividade para cada benefício pago.
Até julho de 2022, de janeiro a julho de 2022, que foi a database dos dados, né, que nós utilizamos, ingressaram no município, tomaram posse no município de Rio do Sul 68 servidores, que ingressaram aí com uma idade média de 34 anos. Nesse mesmo período, foram concedidos 23 novos benefícios, passaram, né, a compor essa folha aqui do RPPS, num total de R$ 98 mil por mês. E adentrando aqui na parte final, né, que é a parte atuarial, a gente tem uma perspectiva, uma expectativa de que 208 servidores que hoje trabalham, que hoje estão em atividade, possam vir a se aposentar nos próximos 5 anos. Tá? Esses servidores já têm 56 anos de idade média e recebem, né, uma remuneração total aí de próxima de R$ 1.170.000 por mês. Então, esse é um breve panorama, né, aí da situação do RPPS do ponto de vista financeiro, né, enfim. E aí, chegamos agora, né, na parte final, na análise que mais importa, né, que mais interessa, que é o coração desse trabalho como um todo, que é onde a gente vai definir qual que foi o resultado atuarial do RPPS. E quando a gente fala de resultado atuarial, a gente está falando de uma comparação de dois valores. Estamos falando de uma comparação da quantidade de grana que o RPPS tem, quantidade de ativos financeiros, com a quantidade de passivo atuarial, do compromisso que esse RPPS deveria ter guardado em caixa. Então, basicamente, esta é a comparação. A diferença entre esses dois valores é o que a gente chama de resultado atuarial. Então, analisando aqui, o Rio do Sul Prev encerrou o exercício de 2022 com um pouco mais de 311 milhões de reais em caixa. Então, desde o primeiro centavo que foi acumulado no antigo FAP, né, até hoje, até o final de 2022, acumularam-se 311 milhões de reais e 224 mil. Além disso, a gente tem os parcelamentos, né, que foram pactuados aí em 3.664.000, totalizando quase 315 milhões a título de ativos garantidores. Então, 315 milhões é o quanto eu, Rio do Sul Prev, tinha ao final de 2022. Agora, eu preciso saber quanto que eu deveria ter guardado em caixa. E esse valor, já considerando as novas regras da reforma da Previdência, as novas regras de cobrança de alíquotas da reforma da Previdência, foram apurados em 313.552.000, o que nos conduz a uma seguinte comparação. Se eu tenho 14.800 e precisaria ter 313.500, significa dizer que eu tenho pouco, mas tenho a mais, né, do que eu deveria ter guardado. Esse valor, né, foi apurado, essa diferença positiva foi apurada em R$ 1.335.924,74. Então, nesta avaliação atuarial aqui, de encerramento do exercício de 2022, sendo a primeira avaliação após a aprovação da reforma da Previdência, a gente chega em um resultado positivo, né, em um resultado de superávit atuarial, né, para o Rio do Sul Prev. Então, é um resultado, né, aí já inédito, né, mas que traz essa novidade positiva, né, para a situação atuarial e financeira como um todo do RPPS. Tá? É natural, quando a gente olha, né, para o montante que se deveria ter guardado, de 313 milhões, e olha para o que a gente tem de sobra, 1 milhão apenas, que isso é uma diferença muito pequena, né? Então, é uma diferença muito suscetível a virar um sinal negativo e a gente, eventualmente, apurar, né, numa próxima avaliação atuarial, novamente um resultado de déficit. Tá? Então, só fazendo essa ponderação de que sim, né, temos um superávit, isso é muito bom, mas que é um superávit bastante pequeno. Aí que pode, né, numa próxima avaliação atuarial, aí já não ser mais observado. Para a gente finalizar, então a gente encerrou, né, esse exercício aí, ou está observando ao longo do exercício de 2023, as alíquotas que estão sendo cobradas de 26% do ente federativo
mais os 14% que já foram comentadas, e a gente tem uma possibilidade de suprimir, né, de eliminar, de revogar essa lei municipal 6316 de 2021, que prevê, ou previa, né, uma sequência de aportes para o equacionamento do antigo déficit atuarial que existia. Então, para 2023, o município, né, de Rio do Sul vai arcar com a alíquota normal de 26%, mais as prestações dos parcelamentos, que equivalem a 3,16% sobre a folha, e a gente tinha, né, ainda o aporte que foi pago durante o primeiro semestre, aí, se não me engano, os primeiros meses do primeiro semestre, que equivalia a mais 4,28%, o que totalizava, ao fim e ao cabo, né, então, uma soma correspondente a 33,44% de custo mensal que o município de Rio do Sul, né, aportava perante a folha de remuneração de cada servidor ativo do município. Então, como conclusão, né, a gente chegou a este resultado que foi positivo, né, um resultado, então, de um superávit, né, atuarial. Diga-se, né, reforço aqui esse ponto de que esse superávit, de que essa mudança de resultado, de panorama de um ano para o outro, se deve única e exclusivamente à aprovação da reforma da Previdência. Não fosse a reforma da Previdência, nós certamente, né, estaríamos falando aqui de um resultado, de um déficit atuarial novamente, né? Então, de certo modo, é um resultado muito positivo, né, que a gente não verifica aí em todos os casos, mas que sim decorreu, né, desse movimento aí da reforma da Previdência, e que naturalmente a gente precisa acompanhar se esse resultado vai persistir, né, ao longo dos próximos anos. Como eu falei, é um resultado muito pequeno, muito suscetível a uma variação, a um retorno, né, de um resultado negativo a qualquer próxima, né, avaliação atuarial que se execute. Tá? Então, de certo modo, seriam os resultados, os números, né, que a gente constatou e que estão oficialmente entregues aos órgãos de fiscalização, Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas do Estado, né, e que nos competia aqui trazer, né, e apresentar a todos que estão nos escutando e que certamente vão nos escutar ao longo do tempo. Então, novamente, Valdenir, devolvo aí para ti e agradeço a oportunidade de poder participar dessa audiência pública aí. Tá bom, Guilherme, eu que agradeço a tua disponibilidade. É sempre importante, né? Uma matéria muito complicada, muito maçante. A gente, não vou falar em atuarial, muitos não sabem nem do que se trata, né? E eu confesso que quando eu vim trabalhar no Rio do Sul Prévio, também no antigo FAP, não fazia ideia do que seria essa matéria atuarial, e a gente foi se inteirando. Hoje a gente está engateando e conhecendo um pouquinho do que é essa matéria, mas nada como ouvir o técnico falando, né? Uma coisa é a gente explicar algo que a gente imagina que seja, e outra coisa é ouvir o atuário explicando os nossos resultados. Então, te agradeço mais uma vez. Se tiveres algum compromisso e quiseres sair, fica à vontade. Tá bom, tranquilo. Agradeço aí de novo, tá, Valdenir, Núria. Então, um abraço a todos aí. Até mais. Obrigado, Guilherme. Núria, se tu quiseres passar a tua apresentação, falar sobre os resultados do Rio do Sul Prev, Perfeito. fica bem à vontade. Vou apresentar aqui, então. Em seguida, passo a palavra para ti, então. Deixa eu só colocar aqui. Subiu para vocês a apresentação? Sim. Tá bom a minha acústica aqui? Tá tranquilo? Tá bom. Então tá. Pessoal, mais uma vez, prazer, né? Quem não me conhece, Núria, da Referência. Eu aceitei todos que estavam pendentes ali, Vanessa, tinha umas 2 pessoas, já aceitei também, tá? Então, sempre que tiver alguém para aceitar, eu tô com 2 telinhas aqui, tá? Bem tranquilo, não vai ficar preso aí. Só mais uma vez, prazer, então, estar com essa audiência pública, né? Eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, né? A Referência, em nome dos meus colegas, vocês, a questão do Progestão, né, Valdenir? Então, mais uma vez, eu não sei se todos que estão me escutando já sabiam, né, dessa conquista, né, da gestão da RPPS de vocês este ano. Então, mais uma vez, parabéns. O que mostra o Progestão, né, pessoal? A gestão, né, o programa de qualificação, a manualização dos processos. Então, mais uma vez, parabéns, né, a vocês aí de Rio do Sul Prévio, tá?
São poucos os RPPS da referência que são pró-gestão. No Brasil, nós temos muito poucos ainda, né, Valner? Então, parabéns, é um processo, né, complexo. Poucos RPPS conseguem, né, essa questão do pró-gestão. Então, mais uma vez, parabéns. Pessoal, a referência, né, o Guilherme falou muito bem sobre o passivo, né, o cálculo atuarial, eu cuido dos ativos, né? Eu, referência, cuido da parte dos investimentos de vocês, né? Esses mais de 300 e poucos milhões que vocês têm em ativo, né, para sustentar a parte do passivo. Então, pessoal, o que é política de investimento, né? O Guilherme falou do cálculo atuarial, do DRA, e eu falo do DPIM, da política de investimento, né? Ela compreende o conjunto de diretrizes, né, medidas, né, para a gente chegar num curto, médio e longo prazo, né? Para vocês têm benefício de curto, longo, médio, vocês estão recebendo alguns pedidos de aposentadoria, então tu tem que ter liquidez a curto, tu tem que ter, né, uma liquidez a médio e a longo prazo. Então, a política de investimento, ela é um documento de 1 ano. Ela é curto prazo, mas que nós tomamos decisão de curto, médio e longo. Então, a política de investimento, ela tem uma vigência de 1 ano, né? Até 31 de dezembro, nós temos que falar sobre o ano seguinte. Então, em 31 de dezembro deste ano, nós vamos falar de 2024. Novembro, dezembro de 2022, nós falamos de 2023. Então, a política para 2023, né, de vocês aí do Rio Sul, é INPC mais 5,35, tá na lei o INPC. E o 5,35, pessoal, da onde que saiu? Bem, saiu uma normativa, né, da Secretaria, do Departamento, né, de Previdência, que hoje, né, é do Ministério da Previdência. Deixa eu só colocar uma pessoa aqui no mute, só um pouquinho, desculpa. Que hoje, né, vocês são os órgãos fiscalizadores de vocês, é o Ministério da Previdência e o TCE, né? Então, a política de investimento, as diretrizes saem do Ministério da Previdência, certo? Pessoal, quando eu falo em meta, né? Meta atuarial é relacionada ao tempo. Então, existe um grau, um esforço, uma dedicação para a gente alcançar. E, infelizmente, né, Valdenir, às vezes, por mais dedicação que o gestor, o comitê de investimento tenha, a política de investimento, a meta e os acontecimentos econômicos, políticos econômicos, fatores externos e internos não fazem com que a gente alcance o nosso objetivo final, né? Que isso ocorreu, o ano passado a gente teve a audiência pública em 2020, 21 e 22, né? A última vez que Rio do Sul bateu a meta foi em 2019, bateu a meta em 2017, 2018, muito bem a meta. E tanto que é um dos poucos RPPS que tem 5,35 de meta. A maioria tem 5,05, e vocês, como tem, né, 3 anos antes da pandemia atingindo meta, vocês têm uma dificuldade maior. Pessoal, então, política de investimento fundamenta, norteia os processos, estabelece princípios e diretrizes, não é onde o gestor quer aplicar, não é onde a consultoria orienta, nós temos uma normativa, a 4963, né, para seguir. Qualquer aplicação em algum fundo que não esteja enquadrado na resolução, vai ter o apontamento, vai trancar o CRP, né? O CRP de vocês, o certificado de regularidade previdenciária. Então, vocês têm que estar sempre aplicando direitinho lá na resolução 4963, tá? Então, a política de investimento, resumindo, segue para quê? Segurança, liquidez e rentabilidade. Tá? Passando aqui. 2022, só revisando, pessoal, né? Vocês bateram mais de 25.653, Valdenir, tá? O Rio do Sul bateu mais de 25.653, atingiu mais de 311 milhões em PL. Deixa eu só aceitar mais uma colega aqui. A rentabilidade de vocês chegou a 9,18. Mas, infelizmente, a meta, gente, foi 11,27. A meta para quem tinha IPCA mais 5 chegou a 11,12 de vocês é INPC, né? Então, foi um pouco mais alta que a média, Valdenir. E quanto que foi a média do Brasil? 7,65. A média dos clientes da referência ficou na casa de 9,35. Hoje, aqui no Brasil, nós temos em torno de 2.000 RPPS, né? Não sei todos ativos, enfim. Mas a média foi 7,65, saiu na investidora institucional. E Rio do Sul fechou com 9,18, ou seja, acima da média do Brasil, o 2022. Não atingimos a meta, pessoal, mas foi um bom ano, né? Com mais de 25 milhões, voltamos, né, a capitalizar bem o fundo. Nós tivemos a volatilidade, né, provocada pelo início da guerra de Rússia e Ucrânia, não sei se vocês se lembram, dia 24 de fevereiro do ano passado começou a guerra. Nós tivemos eleição presidencial, né? Então, em 2022, nós tivemos a continuidade do ciclo de aumento da Selic,
Tudo isso influencia sim, porque vocês compram título público, dívida brasileira. Então, nós tivemos um aumento da Selic de 9,25 para 13,75. Né? Então, a volatilidade do mercado diante da guerra, diante de eleição, diante, né, de aumento de inflação. Então, eu parabenizo vocês, não conseguimos a meta da PI, mas conseguimos um ótimo resultado, 9,18. E, principalmente, o Guilherme falou em ganho ali, né? Questão da meta. Vocês ganharam acima da inflação. A inflação do país foi 5,79 e Rio do Sul fechou, né, com 9,18. Pessoal, vou passar para 2023, né? Então, 2023, um novo governo, né? Nós temos uma transição de governo, mesmo estando, né, dia 19 de junho, nós temos ainda um novo governo, né? Ainda nós temos a questão do arcabouço fiscal na parte do Senado, nós temos o mercado externo sofrendo, nós temos a elevação de juros em todo o mundo, e o Brasil se prepara para o início, pessoal, do ciclo de redução. Todo mundo vem subindo a taxa, assim como o Brasil antecipou, né, o início da alta, o Brasil vai se antecipar, provavelmente, né, na redução da sua taxa básica de juros. Provavelmente não vai acontecer nesta semana, né, a reunião do cupom começa amanhã e vai até quarta, provavelmente vai ser um sinal verde na redução da Selic, mas vai ocorrer no próxima reunião, não nessa, esta é a aposta da referência. Mas então, neste ano, nós iniciamos, então, né, graças a Deus, ali em abril, nós tivemos o fim, né? A OMS declarou o fim da pandemia, né? Então, o estado de saúde de emergência, deixa eu só aceitar um colega aqui. Então, nós temos um primeiro semestre otimista para o mercado financeiro. Dá para bater meta, pessoal? Sim, tá? Dá para bater meta. O objetivo de vocês é ficar um pouquinho acima de 10,67, por vocês serem NPC mais 5,35. Acredito que fique na casa de 10,80. Mas hoje, né, a meta de vocês estão batendo 94% da meta. Tá? Rio do Sul já tem, de janeiro a maio, mais de 15 milhões 112. Pessoal, vocês se lembram quanto que eu falei agora? Acabei de falar que vocês ganharam em torno de 25 milhões, né? Tem mais PL, Núria. Sim, mas vocês têm mais PL para dar errado, se não bem administrado. Né? Então, vocês têm mais PL, vocês têm acima de 15 milhões 112 mil de ganho já no acumulado. Os melhores meses de vocês foi janeiro e foi maio. Nós fechamos 4,75 e a meta INPC mais 5,35, 5,05. Ou seja, nós estamos com 94% do dever cumprido. Ainda falta um pouquinho. Por isso que, enquanto nós estávamos esperando vocês entrarem, eu comentei com o Valdenir alguns ajustezinhos para se adequar a essa reunião do cupom que está vindo. Tá? Então, assim, vocês estão com mais de 336 milhões em caixa, aplicado em fundo de investimento, não tem um apontamento na questão do DAIR em fundos que não estejam enquadrados, né? Então, vocês bateram 4,75. Dá para bater a meta? Dá. Como que está distribuído esses 336 milhões? No Bradesco, mais de 35 milhões. No Banrisul, o banco aqui do Rio Grande do Sul, 13 milhões. O Banco do Brasil, né? Com mais de 173 milhões, é onde vocês têm mais recursos. A Planner, 1.371.000. A Caixa, né, onde vocês têm mais recursos também, junto com o Banco do Brasil, mais de 86 milhões. O BNP Paraibas é a ETF BOVA que vocês operam com a Banrisul Corretora, mas para fins de B3 é BNP, né? Itaú com mais de 16 milhões, um banco super sólido. Banco Safra, né, com mais de 4 milhões 506. E o Sicredi com mais de 4 milhões 440. Então, são essas instituições que pertencem os 336 milhões de vocês. Pessoal, todas essas instituições estão na lista exaustiva da secretaria, né, Vanessa? Existe uma lista onde tem as instituições que vocês podem aplicar. E hoje os colegas de vocês que cuidam da gestão dos recursos cuidam sempre isso, porque às vezes aparecem corretoras, assets que não estão naquela lista. Então, vocês estão seguindo toda a normativa, tá, pessoal? Eu mostro um gráfico aqui mostrando que nós conseguimos, né, a rentabilidade a vocês, azulzinho, né, e a meta acumulada é a vermelhinha, quanto que vocês deveriam de ter. Vocês viram que vocês se aproximaram, né? Se Deus quiser, agora em junho, talvez a gente alcance essa meta. Então, vocês estão atingindo 94% do objetivo, muito próximo, né, a meta. Aqui vocês podem ver que vocês têm mais de 9 estratégias diferentes, renda variável, renda fixa, atrelada a DI, vocês viram que a base de vocês está em DI,
A base está em 22% RFM1, é a segurança, né? Aqueles clientes que estão com mais segurança estavam melhor o ano passado, então a gente adotou uma estratégia mais cautelosa, transição de governo, né? Então nós, né, e não é uma crítica ao novo governo, entendam isso, mas uma transição de governo sempre requer o quê? Cautela. E Rio do Sul estava nessa cautela. A tendência agora é a gente fazer mais alguns ajustes para médio risco, nada de alto risco, médio risco, tá? Pessoal, a carteira de vocês, a gente fala em diversificação, né? Quem acompanha o cenário econômico sabe que diversificar é o melhor caminho. Não adianta eu ficar sempre na proteção e não adianta eu sempre arrojar. Eu tenho que ter um meio termo. Eu tenho que ter uma carteira diversificada. Hoje vocês têm 48 ativos, mais de 9, 10 estratégias diferentes, mais de 336 milhões. Minha consideração final, né? Vocês aplicam em bancos que estão devidamente credenciados, bancos sérios, bancos que não estão tendo problemas. Dá para bater meta, sim. Minha primeira colocação, que eu fiz desde o início da apresentação, está no nosso alcance. Depois de 3 anos de pandemia, acredito que o 2023 a gente vai estar alcançando a meta, sim. Estar atualizado, né? A gente acompanha, né, o Valdenir, o pessoal do comitê, enfim, nos eventos, nos treinamentos. Isso é importante, pessoal, estarmos atualizados. Presencialmente, em live, em podcast que os bancos estão fazendo, é importante essa atualização. Ninguém é dono da verdade, a gente vai trabalhando com perspectivas. E alguns bancos, às vezes, têm uma perspectiva um pouquinho mais diferente do que o outro. Por isso que existe, né, uma equipe técnica que chega num consenso sempre do que é o melhor para os RPPS. Diversificar, cuidar com a empolgação. Às vezes a gente sai empolgado e aí, né, acontece, né, tem algum acontecimento que abala o mercado e a rentabilidade que vocês ganharam pode voltar. Então, cuida com a empolgação. Pessimismo, eu não vejo. Eu trabalho com expectativa de fato mesmo e o mercado está mais otimista. Metas e estratégias claras. O Rio do Sul sempre teve, né? Sempre teve uma carteira moderada, teve a carteira arrojada. Sempre quando bateu meta, o Rio do Sul estava ali, né? Se teve 3 anos que não bateu meta, foi o cenário econômico que não permitiu. Avaliar risco, vocês têm profissionais competentes aí na gestão, né? E eu sempre digo, cuidem os gurus do mercado. Não existe milagre, não existe fundo milagroso. Vocês têm um PL gigante sobre gestão, né? É um dos maiores RPPS do estado de Santa Catarina, que eu tenho o prazer de atender. Então, pessoal, da minha parte seria isso. Parabéns pela gestão. A política de investimento, né? Ela é anual, a gente vem observando vocês, mas a gente tem que ter estratégias de curto, médio e longo prazo. Quando um ativo despenca, vamos ver se ele tem alguma perspectiva de melhora. Se ele não tiver, nós vamos sair. Senão, nós vamos ficar, né? Sempre essas visões. Muito obrigada. Não sei se tem alguma pergunta. Se o pessoal quer fazer alguma pergunta, pode fazer através do chatzinho que está disponível também. Acho que a Núria pode gerenciar isso para a gente, né, Núria? Eu tô acompanhando o chat. Se a gente não conseguir responder agora, a gente responde uma outra hora através do WhatsApp ou por e-mail. Se você quiser deixar o contato para a gente estar respondendo isso, ou se quiser fazer a pergunta diretamente para a Núria, também fica à vontade. Eu já deixei meu WhatsApp, meu telefone aqui, pessoal, e estou acompanhando o chat. Certo, Núria, obrigado. Acho que você foi bem sucinta nas colocações das nossas metas, apesar da pandemia, a gente se aproximou bastante em 2022 na meta atuarial, uma pena não ter alcançado, mas a gente fez o dever de casa e rentabilizou bem a nossa carteira. E é bem legal olhar os resultados, olhar números e percentuais assim na apresentação. O pessoal ouve a gente falar de meta atuarial, confunde muito com o cálculo atuarial. Então, existe uma certa confusão quando a gente fala de meta e de cálculo. E se diferenciou bem essa parte, acho que ficou claro para quem está nos assistindo. Te agradeço mais uma vez, acho que a referência sempre foi parceira e continua sendo parceira do Rio do Sul Prev. Recebemos aí várias propostas de consultoria, mas a gente, de longa data, já conhece o trabalho de vocês e vem, inclusive, indicando para outros institutos a referência. Muito obrigado, Vanir. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Imagina. Eu vou tirar minha apresentação aqui. Certo. Para colocar de vocês, só um pouquinho. Eu já pausei a minha aqui. Tá?
Está aparecendo aí para vocês, né? Subiu. Uhum. Isso aqui, na verdade, é uma cópia da política de investimentos que a referência, né, nos ajudou a elaborar. Então, a empresa referência, além da consultoria financeira, também nos auxilia com DAI, DIPRs, demonstrativos. Então, é consultoria, assessoria, estudo ALM, são vários serviços prestados, mais o sistema SGI, né, Núria, que também está disponível para a gente, a plataforma aqui. Então, eu vou ser bem breve, também não vou me estender muito na parte da política. Como a Núria tinha falado, a gente, antes do exercício a que se referir, então, 2022 até dezembro, a gente elaborou a política de investimentos para 2023, com o auxílio da consultoria, claro. E o objeto sempre é dispor sobre as aplicações de recursos do regime próprio, né, do Rio do Sul Prev. Então, aqui a gente coloca o RPPS, instituído pelo município de Rio do Sul, que é o ente federativo, né? E a gente observa as limitações, condições estabelecidas pela legislação vigente, que é a portaria que você tinha citado, né, a 4963. Né? Isso, a resolução 4963, 4963. ela alterou a 3922 de 2010, pessoal. Então, desde Isso. 2010, vocês têm que seguir essa resolução para não ter apontamentos e trancar o CRP. Hoje é 4963, isso aí, perfeito. Isso. Então, a vigência dela é anual, como a Núria tinha colocado, a gente faz até 31 de dezembro do ano anterior para a vigência do ano seguinte, né? E essa política de investimentos ela pode ser alterada a qualquer momento, não quer dizer que ela seja estática, né? A gente pode estar procedendo às correções, alterações, vão adequar as mudanças conforme o mercado. Então, do modelo de gestão, né, do regime próprio de previdência, conforme a portaria 4963, a gente adotou a gestão própria, né? A gente poderia ter optado por uma entidade autorizada, credenciada ou mista, né? Rio do Sul Prev se destaca nesse aspecto, a gente tem a gestão própria. Quanto aos aspectos da resolução 4963, em relação aos limites percentuais para a aplicação dos RPPS, eu destaco aqui os artigos, pois no final tem o resumo que a referência monta para a gente então, na política de investimentos. Lembrando, pessoal, que o que eu estou passando aqui é bem resumido, tá? Essa política de investimentos, como ela é muito extensa, a gente tem ela disponível no site do Rio do Sul Prev. Quem tiver interesse em acessar o nosso site, está visualizando lá, nós temos, desde 2014, quando eu vim para o Rio do Sul Prev, a gente começou com o FAP, a gente vem disponibilizando, então, no site as políticas anuais de investimentos. No artigo 7º, que é renda fixa, a gente pode aplicar até 100% do nosso PL, né, que são os títulos públicos federais, fundos de investimentos. Aqui traz alguns incisos que depois vocês vão ver no resumo no final. Lá. No artigo 8º, que é a renda variável, então esse segmento a gente pode aplicar até 30% do nosso PL, né, respeitando também os incisos, conforme a resolução. O artigo 9º, que é o investimento no exterior, essa é a novidade, né, Núria, que não tinha para a gente até 2019, se não me engano, não tinha esse artigo na política de investimentos. Exatamente, esse é um artigo novo. Esse é um artigo novo, né, então a gente pode alocar até 10%, né, nos fundos de renda fixa, em dívida externa, fundos de investimentos, sufixos de investimentos no exterior, fundos de ações BDR de nível 1, e também a outra novidade do artigo 10, que são os investimentos estruturados. Né? Então, no segmento de investimentos, aplicações de recursos de regime próprio, e o limite global de até 15%. E aqui também traz alguns incisos, né, conforme a portaria. E o artigo 11, os fundos imobiliários. Então, os FIs, a gente tem um fundo imobiliário na carteira, que é o Fundo de Cemitérios, que é gerenciado pela Plane, né? E agora está sob gestão da Banrisul Corretora. Isso. A gente também segue alguns controles de risco. Então, o Rio do Sul Prev, ele faz o controle de risco de investimentos através do acompanhamento de riscos de mercado, liquidez, de crédito, de descasamento de imagem entre o retorno de ativos e da meta atuarial. Nessa parte, a nossa consultoria trabalha muito bem. Então, está detalhado aqui para a gente, né, a parte de risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de descasamento. Aqui a gente traz, eu não vou ler porque fica maçante, como a nossa audiência pública tem
hora para começar e hora para terminar, a gente não vai se estender muito. Então, existe também o risco de imagem e reputação, né? Pode ser representado por atos, aliás, desculpa, por todos os eventos internos e externos de capacidade de danificar a percepção do RPPS perante os colaboradores. Então, assim, o Conselho de Administração, o Comitê de Investimentos, nós temos também aqui o Conselho Fiscal, que acompanha e elabora um parecer sobre as contas do Instituto, né? Não está citado aqui, mas também é um órgão fiscalizador aqui dentro. Destaco também o perfil de investidor do RPPS. Eu lembro que há 8 anos atrás nós tínhamos até por questões de conselheiros da época, um perfil bem mais conservador do que é hoje, e também com o auxílio da consultoria a gente vai tendo essa base para trabalhar e olhar o mercado diferente, né? Então hoje o Suprev trabalha com um perfil mais moderado. Isso é obrigatório, né, Valdenir? Desde o início, desde o ano passado, a 1467, que foi a portaria mãe, que saiu em julho, fez 1 ano, ela se torna obrigatório você dizer qual é o perfil. Essa é uma das novidades que a gente colocou na API junto com vocês, né, pessoal? A gente tem que dizer isso. Tá? Importante, a gente não pode ficar em cima do muro. Isso. A gente não tinha nem um centavo em renda variável, né, até 2015, e aí 2015 para frente a gente começou então a alocar alguns recursos em renda variável. Uma das alocações do recurso, a Núria tinha apresentado o nosso benchmark, o NPC mais 5,35 ao ano, né, que é equivalente à meta atuarial. Em renda variável, mesmo percentual. Segmentos no exterior, como eu tinha falado, a gente pode subordinar o limite de até 10%. E a gente trabalha também com algumas vedações, né? Todo o recurso que a gente pode alocar valores do RPPS. Então, a gente tem também essas travas, né? essas vedações legais. Aplicar recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atuação em mercados de derivativos gera exposição superior ao respectivo patrimônio líquido. Aplicar recursos diretamente ou por meio de cotas de fundos de investimentos. Aplicar recursos nas questões de cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios não padronizados. Realizar diretamente operações de compra e venda de um mesmo ativo financeiro em um mesmo dia, que é o chamado day trading. Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos nesta resolução, que é a 4163. Negociar cotas de fundos de índice e mercado de balcão, aplicar recursos diretamente na aquisição de cotas de fundos de investimentos destinados exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, enumerar quaisquer prestadores de serviço relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimentos em que foram aplicados os recursos, de forma distinta das seguintes: taxa de administração, performance, ingresso ou saída, previstas em regulamento ou contrato da carteira administrada em cargos do fundo nos termos do regulamento da CVM. Também aplicar recursos diretamente em certificados de operações estruturadas e aplicar em ativos que não possuam participantes elencados na lista exaustiva disponibilizada pela SPREV, que foi a lista que a Núria citou anteriormente. Então, antes dessa lista exaustiva, a gente recebia muita visita de alguns aventureiros, né, gestores, algumas casas vindas principalmente da região norte e nordeste, oferecendo milagres, né, com os nossos recursos. E essa lista exaustiva da CVM deu uma limpada, né? Deu uma filtrada no mercado. Isso para nós foi um ganho. Agora começam a aparecer novos produtos, novas alocações disponíveis, principalmente no exterior, mas que a gente não se aventurou ainda. A gente segue à risca as orientações da consultoria. Então, sem um parecer favorável da consultoria, a gente não realiza nenhuma operação. Assim, de forma bem breve, gente, eu deixei resumido aqui essa apresentação. Como eu falei, ela é muito extensa, a política de investimentos, está disponível no site. Então, por conta do nosso horário, eu fui bem breve, fico disponível para perguntas. Se o pessoal quiser também mandar através do chatzinho, depois a Núria disponibiliza para a gente as perguntas e a gente responde para vocês. Como a gente tem uma pauta certinha para seguir dessa audiência pública, a gente iniciou com o cálculo atuarial, com o Guilherme, né, a apresentação da Núria, essa pincelada da política de investimentos,
E eu vou passar para a doutora Jennifer, que é a nossa procuradora, para que ela fale sobre o relatório de governança, né? Porque a gente, como a Núria colocou lá no início, a gente está no nível 1 do Progestão, a gente pretende galgar ao nível 2 em breve. E a gente tem que cumprir, né, alguns requisitos para estar apto a passar pela auditoria e certificar no nível 2. Então, a doutora Jennifer vai apresentar o relatório de governança e qualquer pergunta eu fico à disposição, se o pessoal quiser mandar no chatzinho, depois então a Núria passa para a gente. Perfeito. Doutora Jennifer, fica à vontade, se quiser compartilhar a tua imagem aqui, eu vou fechar a minha. Então, meu nome é Jennifer, eu sou procuradora do Instituto e vou estar passando, num brevíssimo espaço de tempo, já que temos hora para acabar a audiência, o relatório de governança do ano de 2022. Então, todas as informações que eu vou estar passando aqui, elas são relativas ao ano de 2022, até 31 de dezembro de 2022. O que é esse relatório de governança? Ele... Está subindo agora, desculpa, agora sim. Okay. Agora subiu. Oi? Agora subiu. Então tá. O que seria, então, esse relatório de governança? Ele, a grosso modo, seria uma prestação de contas do Instituto com os servidores, os aposentados, pensionistas, a sociedade em geral, do que aconteceu no Rio do Suprev no ano de 2022. Inclusive, durante a minha apresentação, vocês vão notar que vários trechos, várias falas minhas vão esbarrar justamente e vão ser repetidas pelo que o Valdenir falou, pelo que a Núria falou, pelo que o atuário Guilherme falou. Então, tudo, inclusive política de investimentos, inclusive relatório atuarial, eles vão estar inseridos dentro do nosso relatório de governança, de forma bem resumida, somente mencionando, mas eles também vão estar dentro do relatório de governança justamente por ter sido um ato, um procedimento realizado no Rio do Suprev, pelas consultorias, pela empresa de atuária, mas no Rio do Suprev no ano de 2022. Então, de forma bem sucinta, o relatório de governança é a nossa prestação de contas com vocês. Vou passar alguns slides que não são tão importantes, mas o breve histórico do Rio do Suprev, ele iniciou em fevereiro de 92, completou esse ano 31 anos, foi instituído o FAS na época. Em 2001 houve alteração para o FAP, isso tudo fundos dentro do município, dentro da Secretaria de Administração, e com a lei complementar de 2019, a 432, de 4 de outubro, o Instituto ele foi reestruturado, sendo criado, então, um Instituto, passando, então, a ser uma autarquia, deixando de ser fundo, ganhando autonomia administrativa, financeira, dentro, ainda órgão do município de Rio do Sul, mas passando a ser, então, uma autarquia, sendo criado, então, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio do Sul. Essa é a lei complementar que hoje ainda está vigindo, inclusive o Guilherme mencionou que houve a reforma no final do ano passado, alterando-se o plano de custeio do nosso RPPS, porém, ela está dentro dessa lei complementar, foram alterados os artigos dessa lei complementar, então essa é a nossa lei. Tudo que for do Instituto, tudo que for do RPPS aqui do município de Rio do Sul vai estar dentro dessa lei complementar 432 de 2019. Rio do Sul Prévio, o que o nosso instituto ele tem por objetivo a cobertura dos riscos aos nossos segurados estão sujeitos. Como também o Guilherme mencionou, ele deixou de pagar alguns benefícios. Hoje a gente cobre aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e idade e a pensão por morte. A gente está restrito a esses benefícios e é o que a gente tem garantido aos nossos segurados. Quem são os nossos segurados, então? São todos os servidores do município, os empregados públicos? Não, são somente os servidores públicos em cargo de provimento efetivo, tanto do executivo como do legislativo, incluindo autarquias, como é o Instituto, fundações públicas e também os aposentados neste cargo. Então, os contratados, a questão dos cargos comissionados que não... comissionado puro, que não são em cargo de provimento efetivo, eles não estão cobertos pelo RPPS. Então, o RPPS, o Rio do Sul Prévio, ele cobre somente
são segurados nossos somente os servidores públicos em cargo de provimento efetivo do município de Rio do Sul. Tudo isso, vou mencionar tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que estão aqui nos slides, tudo que eu vou comentar, está dentro do relatório de governança, não tem nada aqui que não esteja mencionado no nosso relatório, que está também disponível no site, inclusive, com a política de investimentos que o Valdenir e a Núria falaram, e também com o relatório atuarial que o Guilherme falou. No finalzinho eu posso abrir rapidinho o site do Rio do Suprev e mostrar ali como navegar, onde que estão, mas todos esses documentos estão disponibilizados na íntegra no site do Rio do Suprev. Nossa estrutura, então, ela é composta pela diretoria executiva, que os nossos servidores, nossos aposentados pensionistas estão mais acostumados a lidar, que é aqui a estrutura física, que é o diretor executivo, as nossas agentes administrativas, a contadora e eu, procuradora, que estamos aqui. Porém, além disso, a gente ainda tem o conselho de administração, o conselho fiscal e o comitê de investimentos. Como eu disse, como é uma prestação de contas do relatório de governança, dentro do nosso relatório vão ter todos os detalhes da gestão de pessoas, dos servidores, as aposentadorias que a gente está pagando, quantos aposentados, quantos pensionistas. Então, em 31 de dezembro de 2022, estávamos alcançando, então, o município 1.560 servidores ativos segurados do RPPS, 381 aposentados e 121 pensionistas. Então, o Rio do Suprev hoje administra uma folha de pagamento de mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, então, são beneficiários do nosso regime. Quanto à gestão financeira, tem detalhado no relatório de governança os repasses pelo ente municipal, o aporte, a questão do parcelamento, contribuição patronal, contribuição do servidor, estavam todas em dia, data base 31 de dezembro de 2022, então estava tudo ok até então. A alocação de recursos financeiros também, a gente tem ali detalhando quais que foram as alocações, a Núria falou na apresentação dela a questão ali dos fundos, então tem um trechinho também dentro do relatório de governança, bem curtinho, mas falando dessa alocação dos recursos financeiros que a gente recebe, o patrimônio líquido, novamente repetindo o que a Núria comentou na apresentação dela, patrimônio líquido na data base ali que eu mencionei, em 311 milhões, tendo uma rentabilidade acumulada no ano passado de 9,178%. Dentro do relatório de governança, tem um título só para a política de investimentos, um brevíssimo resumo, mas falando da política de investimento, o que foi decidido, o que ficou, o que foi alcançado, o que não foi, referente à política de investimentos do ano passado. E traz as receitas do ano de 2022, o que o Instituto acabou recebendo de repasses. Então, essa tabelinha que eu trago aqui, ela também está dentro lá do relatório de governança na íntegra, tá? Ela como está aqui, pode conferir, está lá no relatório. Então, traz mês a mês o que entrou de contribuição patronal, o que entrou de contribuição do segurado, contribuição do inativo, dos licenciados, a partir de 2019, quem tira licença sem vencimento, ainda que seja sem vencimento, é obrigatório estar contribuindo da parte patronal e do segurado para o Rio do Suprev, então o licenciado está contribuindo também, então entra nessa tabelinha nossa. Recebimento de aportes, aluguel, Comprev, a gente mesmo operacionaliza o Comprev, nós mesmo, a servidora dentro do Instituto, a Débora, ela operacionaliza o Comprev, não contratamos nenhuma empresa de fora, nada para estar operacionalizando, ela toca o Comprev e tem aí de receita, conforme vocês estão vendo aí, quase 1 milhão ano que a gente consegue entrar de Comprev. O que é o Comprev? A compensação previdenciária. Quando o servidor vem pedir uma aposentadoria e traz uma CTC, por exemplo, do INSS, a gente vai computar um tempo do INSS aqui para aposentar o nosso servidor. E a gente faz isso a título gratuito? Não. O tempo que foi utilizado do INSS para a gente pagar o benefício aqui, é feito todo um cálculo, todo um processo complexo, que é a nossa servidora Débora que faz, e manda para o INSS, então todo mês vem um valorzinho do INSS para, de forma bem grosseira, ajudar a pagar esse benefício do nosso servidor, porque foi aproveitado o tempo do INSS. Então, esse Comprev que a gente recebe aí de receita
é relativo a isso. E também os rendimentos das aplicações mês a mês, os parcelamentos, fechando então numa receita de aproximadamente 65 milhões no ano de 2022 referente a essas rúbricas. As despesas, o que engloba as despesas? Como eram vários quadrinhos, eu trouxe então somente o que foi pago em 2022, mas lá dentro do relatório tem detalhado a questão dos benefícios previdenciários, o que foi pago de aposentadoria, o que foi pago de pensão mês a mês, o que a gente fez de novos contratos, renovações contratuais, por exemplo, a contratação de médico para revisões de aposentadoria por invalidez, a contratação do DataPrev, que é o sistema oficial para estar operacionalizando com o Prev. Então, dentro lá vai ter todos os nossos contratos e renovações do ano como despesa aqui do Instituto. Despesas administrativas e a folha de pagamento da diretoria executiva, que o pessoal que trabalha no Instituto, no Rio do Sul Prev, a folha de pagamento, a despesa é do Instituto, não vem do município, o Rio do Sul Prev que custeia esses valores. E despesas administrativas, as capacitações, o material aqui do Instituto, que também está detalhado dentro do relatório de governança. Gestão atuarial também, igual como é a política de investimentos, dentro do relatório tem um breve resumo do quais os pontos destacados do relatório atuarial do ano. Então, o relatório atuarial apresentado pelo Guilherme, agora relativo ao ano de 2022, está no relatório de governança de 2022, nesse que foi publicado no site que eu estou apresentando, então é o atual. A certificação profissional também a gente menciona aqui. Nosso diretor executivo, ele tem os 2 certificados necessários, tanto para dirigente do órgão quanto para gestão de recursos. O comitê de investimentos também, todos os meninos têm a certificação profissional necessária para estar atuando ali no comitê. E também será necessário a certificação profissional dos conselheiros, tanto da administração como do Conselho Fiscal, que também já estamos providenciando para cumprir as normativas e os prazos estabelecidos pelo Ministério da Previdência. E quanto à transparência? A transparência eu trouxe até o site para mostrar para vocês, que aqui no site, não sei se dá para ver bem, mas temos as abinhas que trazem, por exemplo, aos servidores, tem a disponibilidade de estar tirando a folha de pagamento, cronograma de pagamento, tudo pelo site. Quem precisa vir aqui pegar é fornecido sem problema nenhum, mas tem essa facilidade, essa transparência de estar tirando essa folha de pagamento, estar vendo o cronograma de pagamento anual diretamente pelo site. Essa aba aqui é que vão ter todas as informações que eu trouxe no relatório de governança. Vai estar a política de investimentos, vai estar o relatório atuarial, então, inclusive alguns documentos que a gente não mencionou aqui, mas estão ali, a parte financeira, parte previdenciária, contábil, de gestão, investimento, mensalmente é divulgado ali na parte financeira os balancetes, que é o que entrou de contribuição patronal, o que entrou de contribuição do segurado, quanto que foi pago de aposentadoria, quanto que foi pago da folha de pagamento do Instituto. Então, ali na aba financeira dos balancetes, todo mês é colocado o que foi gasto, o que entrou para o Instituto, para justamente fomentar a transparência, essa prestação de contas com os servidores, com os nossos aposentados, pensionistas e quem quiser tá acompanhando. Tem também na aba de conselhos, todas as atas do Conselho de Administração, do Fiscal e do Comitê de Investimentos. Então, mensalmente nas reuniões é feita a ata e é disponibilizado no site a ata. O que foi decidido, o que não foi decidido, o que foi posto em votação, processos de aposentadoria que foram deferidos, que foram indeferidos, enfim, tudo que acontece nas reuniões são disponibilizados na ata e as atas são disponibilizadas nessas abinhas, inclusive, às vezes há a necessidade de estar alterando, mas inclusive as prováveis datas de reunião também estão disponíveis nessa abinha. Durante o ano de 2022 também foram cumpridos todos os prazos e obrigações do envio de documentos aos órgãos fiscalizadores, da IR, da IPR, DPIM, os processos de aposentadorias e pensões para o Tribunal de Contas, ao SFINJ, o DRA. Então, o que são essas siglas todas?
DRA é o relatório atuarial do atuário, a DIPR são demonstrativos de informações previdenciárias, o DAIR são de investimentos e o DEPIN, agora, salvo engano, agora não vou saber toda É a política, Jennifer. política de É a investimentos. política. Isso. Isso. É o demonstrativo da política. Muito obrigada. Enfim, todos esses demonstrativos foram devidamente confeccionados, foram enviados, alguns até com auxílio e com toda a base da consultoria, por exemplo, a política de investimentos, o DRA é o atuário que confecciona tudo e acaba enviando para nós, então todos esses documentos e esses demonstrativos foram enviados, cumprindo assim o prazo e a obrigatoriedade de envio desses documentos à Secretaria de Previdência, enfim, cumprindo assim todas as exigências, não só as legais, mas também algumas do próprio Progestão. Aqui eu coloquei que quem tiver também interesse em estar acessando também são dados públicos. No CadPrev tem as consultas públicas de demonstrativo previdenciário, o DRA, o DEPIN, o DAIR de anos, se eu não me engano, a partir de 2016, é facilmente encontrado ali no CadPrev esses documentos para eventual conferência, curiosidade, são também documentos públicos para consulta. Agora para o final, chegando já para o final, vou passar para vocês o que aconteceu além das nossas obrigações necessárias e do Instituto, algumas coisas também extras que a gente acabou fazendo. Por exemplo, tomamos posse, eu e a contadora, concursadas daí do Instituto, após a criação em 2019 foram criados esses 2 cargos, mas em decorrência da pandemia acabou não chamando, mas ano passado, então, tomei posse eu e a contadora. Realizamos também o censo previdenciário de mais de 2.000 pessoas, 1.522 servidores ativos e 502 servidores inativos. Não contratamos nenhuma assessoria, nenhuma empresa, foi a equipe aqui da diretoria executiva que acabou realizando o censo previdenciário desse povo todo ano passado. Fizemos o projeto de pré-aposentadoria, o Ressignificar. O que é esse projeto de pré-aposentadoria? Pegamos todas as pessoas que poderiam estar se aposentando nos próximos 2 anos, esses servidores, né? E fazendo uma reunião, demonstrando ali um projeto preparatório para a aposentadoria. Foi realizada também audiência pública para apresentação do relatório atuarial no meio do ano passado, assim como esta ano passado foi feito também. Está no nosso site, assim como essa vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no site, essa do ano passado também ficou gravada. Participamos, alguns membros da diretoria participaram da comissão para implantação do regime de previdência complementar aqui no município. Foi implantado integralmente o e-social aqui no Instituto de Previdência também, sem operacionalização de empresas terceiras. As nossas servidoras implantaram integralmente o e-social, cumprindo aí os prazos no decorrer do ano passado. Houve a certificação profissional do nosso diretor executivo, a renovação. Foram feitas capacitações para os conselhos, para a diretoria executiva, realizamos as revisões das perícias de aposentadoria por invalidez, participamos também dos estudos para a reforma da Previdência no município, e tivemos no final do ano passado o primeiro encontro dos aposentados e pensionistas aqui do Instituto. Pretendemos fazer o segundo. Aqui eu deixei, justamente, agradeço a Núria a lembrança, e também enaltecer a nossa equipe, que nesse ano a gente conseguiu, no ano passado, na verdade, foi feita a última auditoria, em 29 de dezembro de 2022, fizemos a segunda auditoria e fomos certificados do Progestão nível 1. Essa certificação do Progestão é justamente o que a Núria falou, é uma busca, pela excelência na gestão, na transparência, tentando se aproximar o máximo possível da boa gestão, boa governança do Instituto, do regime próprio de previdência social. E, inclusive, muitas das coisas que a gente teve que implantar, teve que seguir para o Progestão, nos ajudaram também a conquistar o 4º lugar no Prêmio Nacional de Boas Práticas em Gestão Previdenciária, também no ano passado, em novembro. Fomos receber o prêmio no congresso da NEPREM, também, então, achei bem necessário, bem interessante colocar também que, além de todas as obrigações, tudo que a gente tenta
seguir, a gente está começando a colher os frutos desse esforço do pessoal quanto a isso. Não sei se passei do meu tempo, mas seria isso que eu queria estar passando do relatório de governança. Não sei se, eu só vou mostrar aqui rapidinho aqui no site do Rio do Sul Prev, se alguém quiser baixar o relatório de governança, está aqui em transparência, governança. Só peço para tomar o cuidado, porque como o relatório de governança ele é relativo ao ano de 2022, ele não vai aparecer primeiro, porque já estamos botando os documentos de 2023. Então, só alterar ali o ano para 2022, clicar no buscar, e ele já vai vir aqui o relatório de governança do ano de 2022. Igual para a política de investimentos, em transparência, investimentos, a gente tem aqui a política de investimentos já disponível, além de outros inúmeros documentos que, se for fuçar bem, vocês vão ver que a maioria do que acontece aqui está tudo publicado, se não é anualmente, é mês a mês, está publicado no nosso site. Ô, Jennifer, eu acho que tu tá com a outra tela. Tu tá trabalhando com duas, tá passando a do relatório, não a do site. Ah, é? Então deixa eu voltar aqui para Um belo site, diga-se de passagem, pessoal. Muito bom o site, um dos mais completos aí que a gente já observou. Agora foi? Agora foi. Agora foi? Então, voltando, como eu disse ali no transparência, governança, só tomar o cuidado, então, de clicar aqui no governança 2022 e no buscar, que daí sim vai aparecer o relatório de governança de 2022. Igual como eu disse, agora mostrando na transparência, investimentos, já vai ter a política de investimentos e tem vários outros, o Conselho de Administração tem o cronograma, a resolução regimento interno, enfim, temos vários documentos aqui que o pessoal pode estar consultando. Como eu disse aqui, os balancetes que tem demonstrativo financeiro certinho, quanto que entrou de contribuição patronal, segurado, inativas, despesas do Instituto, então, maioria 100% quase, então, para não dizer 100%, pode ser que tenha alguma coisa que não esteja, mas o que está no relatório de governança foi tudo tirado de documentos que estão publicados no site do Rio do Sul Prev, então, vale a pena até perder um pouquinho de tempo ali consultando, que tem bastante documento, bastante coisa, justamente para deixar mais transparente a nossa gestão. Acho que travou aqui. Seria isso, agradeço a Núria por ter gravado aí para a gente vai deixar disponível para que, inclusive, quem tiver qualquer dúvida, assistiu depois, não conseguiu pegar tudo, a gente está à disposição aqui no Instituto, manda um WhatsApp, manda um e-mail, dá uma ligadinha, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado para trás nessa nossa apresentação. Agradeço, passo a palavra então para o Valdenir para a gente estar encerrando, que eu já exagerei no tempo. Muito Parabéns, bem, obrigado. Jennifer. Muito bom, tá? Vou passar. Parabéns. Gostei muito da tua apresentação. Parabéns. Muito obrigada. Programas maravilhosos. Até depois eu quero trocar algumas ideias com vocês para trazer algumas ideias aqui para o Rio Grande do Sul ainda, esse programa pré-aposentadoria. Alguns o pessoal tá adotando aqui, mas esse pré-aposentadoria, parabéns. Não tinha visto ainda. A gente acompanha alguns, eu vim de Pelotas agora, né? Eles conseguiram nível 1, nível 2 do Progestão, eles conseguiram nível 2 já, mas não adotaram esse programa pré-aposentadoria. Tu vê como alguns municípios, né, têm algumas outras ideias aí do que os demais, mas parabéns. Tá? Obrigada. Show de bola. Muito bem, então vamos finalizar. Extrapolamos um pouco o nosso tempo que estava estipulado no edital da audiência pública. Agradecer a doutora Jennifer pela disponibilidade. A gente sabe como é difícil, né, cumprir o expediente e passar do expediente, ter que fazer um banquinho de horas, aí, muitas vezes numa noite gelada como essa, mas o pessoal é parceiro. Agradecer a Núria mais uma vez. Núria, a referência à gestão em risco, sempre presente, sempre nos ajudando, auxiliando na consultoria e demais necessidades do Instituto, nunca se furtou a responder aos nossos questionamentos. A gente até brinca, né, que hora que você descansa, porque está sempre online. Obrigado mais uma vez e agradecer também aos participantes.
Confesso que eu esperava mais participantes, porque os servidores nos questionam, nos cobram, e então a gente fez a nossa parte. Espero que os servidores acessem, tenham a curiosidade de acessar o nosso site, de buscar informações. Também ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, através do WhatsApp, e-mail, né, telefone. Então, todo servidor ativo e inativo tem essa liberdade de nos procurar, nos questionar, nos cobrar. Ficamos à disposição de todos. Agradeço mais uma vez a participação e damos por encerrada mais essa audiência pública do Rio do Sul Prev. Obrigado, Núria. Um abraço. Obrigado, Valdenir. Estou encerrando. Pessoal, assim que gerar o link da gravação, eu mando para vocês. Tá bom, Perfeito. Valdenir? Um abraço. Valeu, Boa semana a obrigadão. todos. Obrigado. Até a próxima. Até.